Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Vaz. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante importante, que é a fadiga crônica. E como a gente vai ver, depois da pandemia de Covid, esse assunto ficou mais em evidência em função do grande número de pacientes que vem apresentando esses sintomas. Imagine, pode ter acontecido com você, com algum parente seu, com algum conhecido, paciente que teve um quadro de Covid, ou com tosse, com falta de ar, dispneia, febre, aquela queda do estado geral, não precisou internar, fazendo tratamento domiciliar, com 2, 3 semanas ele começa a melhorar. Paradoxalmente, quando ele começa a melhorar desses sintomas de febre, tosse, falta de ar, ele começa a observar, ou ela começa a observar que já não é a mesma pessoa que era antes da infecção de Covid. Tudo lhe cansa, a dificuldade de concentração, até mesmo um certo déficit de memória, ele não rende mais nas tarefas domésticas ou nas tarefas relacionadas ao seu trabalho. Muito difícil fazer atividade física. Quando ele faz atividade física, ele se sente extremamente cansado após o exercício, sente dores no corpo, dores musculares, dores articulares, sem nenhum quadro inflamatório específico. Isso faz com que ele abandone muitas vezes o treinamento, se torne sedentário e procura atendimento médico. Os exames desse paciente ou dessa paciente vão ser normais, quase todos. Tomografia, já não existe mais comprometimento pulmonar. O ecocardiograma para avaliar a função cardíaca é normal, os exames laboratoriais estão normais, mas o paciente não se sente bem. Muitos desses pacientes, inclusive, são encaminhados para atendimento psiquiátrico com a suspeita de que haja ali um quadro uma síndrome pós-traumática pelo fato de ter sido vítima de um quadro infeccioso potencialmente grave ou mesmo um quadro de depressão. E esse tratamento também não vai funcionar na grande maioria das vezes. Esse paciente pode ter o que a gente chama de síndrome de fadiga crônica. E eu vou mostrar para vocês o que é a síndrome de fadiga crônica, para a gente entender, em um outro momento, quais as opções terapêuticas que existem para essa doença. É importante chamar a atenção que a síndrome de fadiga crônica não surgiu após a Covid, ela já existe há muito tempo. O primeiro critério diagnóstico é de 1994, feito pelo CDC americano. E é uma doença de relativa dificuldade diagnóstica. Os pacientes podem permanecer até 5 anos com sintomas sem ter o diagnóstico adequado. Trabalhos de procura ativa de pacientes em serviços de saúde mostram que apenas 20% dos pacientes com síndrome de fadiga crônica estão adequadamente diagnosticados. E, infelizmente, desses que têm o diagnóstico correto, apenas 40% apresentam remissão total dos sintomas após o tratamento. Para a gente entender essa doença, a gente precisa primeiro buscar no dicionário, né? O que é a fadiga? Você vai procurar lá no Aurélio, é uma sensação de enfraquecimento resultante de esforço físico. Ou seja, a fadiga é uma sensação. Ela não você não consegue adequadamente mensurar a fadiga. Esse é um dado importante. No consultório, o que a gente ouve muito dos pacientes? É a incapacidade de continuar funcionando no mesmo nível de capacidade física que ele funcionava antes, seja no trabalho, seja na atividade física, seja nas atividades domésticas. É importante diferenciar a fadiga de fraqueza muscular. Fraqueza muscular é um sintoma específico que tem uma investigação específica que deve ser feita, assim como a dificuldade para respirar, a dispneia, que pode ocorrer aos esforços ou em pacientes mais graves. Em repouso, que também deve ser diferenciada da fadiga. Lembrando que fadiga é essa sensação de dificuldade de conseguir adequadamente realizar as atividades do dia a dia. Alguns pacientes relatam também um cansaço ou exaustão devido ao seu trabalho ou ao esforço físico ou, importante, ao estresse.
Então, alguns pacientes, frente a atividades, a eventos estressogênicos, também observam que não respondem adequadamente, não toleram adequadamente esses eventos estressogênicos, ou uma sensação subjetiva de cansaço e uma necessidade de fazer um repouso, senão ele não consegue continuar funcionando, entre aspas, adequadamente. Isso é fadiga, isso não necessariamente quer dizer doença, né? Todos nós vamos ter momentos em que vamos apresentar quadro de fadiga. Quando essa sensação, quando esse incômodo ele permanece por mais de 6 meses, nós dizemos que o indivíduo tem a fadiga crônica. E aqui já é preciso cuidado, porque grande parte dos pacientes com sintomas de fadiga crônica, ou seja, com essa sensação que dura mais de 6 meses, eles devem ser avaliados quanto à presença de doenças de base. Então, existem diversas doenças que podem cursar ou ter como, às vezes, até única manifestação principal a fadiga crônica. A apneia do sono, depressão, fadiga crônica não é depressão, são doenças diferentes, mas podem ocorrer simultaneamente. Doenças endócrinas, como o hipotiroidismo, por exemplo, doença de Addison, exposição a toxinas, poluentes, pesticidas, doenças autoimunes como lúpus, como a esclerose múltipla, tumores ainda não diagnosticados podem determinar quadros de fadiga crônica, insuficiência cardíaca, uma doença que deve ser pesquisada, anemia, muitas vezes sem a identificação de uma perda de sangue visível, síndrome do colo irritável, muitas vezes o paciente é difícil a gente associar o colo irritável à fadiga crônica, mas isso pode acontecer. O diabetes, distúrbios eletrolíticos, como alterações do potássio, do cálcio, podem ser causadas até por uso de medicação, como diuréticos, algumas infecções crônicas e subagudas, reações medicamentosas. Existe uma síndrome específica chamada sensibilidade química múltipla, hoje também reconhecida, são pacientes que têm alterações específicas do sistema nervoso central, em que eles têm intolerância a diversas medicações, não é quadro alérgico, é intolerância a diversas medicações, são uma doença específica. A candidíase intestinal é uma possibilidade. Então, os pacientes com fadiga crônica, eles devem sofrer uma investigação para uma possível causa. Por quê? 40% desses pacientes têm uma doença de base tratável. E quando você trata, você melhora a fadiga crônica. Quando não é identificada nenhuma doença de base, disse que esse paciente tem fadiga crônica idiopática. Em medicina, quando a gente não sabe a causa, a gente chama de idiopática. Dentro desse grupo de pacientes com fadiga crônica idiopática, existem pacientes que preenchem os critérios para o que a gente chama de síndrome de fadiga crônica. Como eu falei, essa síndrome não é recente. O critério diagnóstico, o primeiro critério diagnóstico foi proposto em 94 pelo CDC americano, e é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, a síndrome de fadiga crônica, esses são dados de 2015, estimavam-se até 2,5 milhões de americanos com o diagnóstico da doença. A gente acredita que hoje esse número é muito maior em função, obviamente, da pandemia de Covid, né, com um importante comprometimento de todas as suas atividades laborais, sociais, de aprendizado, domésticas, dificuldade de aderir a um programa de atividade física. Esses pacientes não conseguem fazer um programa de atividade física. Há uma predominância de mulheres, não se sabe exatamente por quê, mas esses dados são antes da Covid, a gente ainda não tem esses números hoje, mas a relação era de 6:1 de mulheres para homens. E como é que é feito o diagnóstico da síndrome de fadiga crônica? Primeiro tem que haver a fadiga crônica. Então, aqui, que nós já vimos o que é a fadiga por mais de 6 meses, sem uma causa evidente. Por quê? Porque os pacientes com síndrome de fadiga crônica, eles estão dentro daquele grupo de pacientes com fadiga idiopática, ou seja, para o qual não há uma causa. E além da fadiga por mais de 6 meses, é preciso haver 4 ou mais
dos seguintes itens. Então, indisposição pós-esforço físico, o indivíduo faz uma atividade física e se sente extremamente cansado, extremamente indisposto depois dessa atividade, o comprometimento da memória ou da concentração, o sono não revigorante, não há insônia especificamente, mas o paciente acorda com a sensação que não dormiu bem, que não descansou, mialgia, dores musculares, como eu falei anteriormente, sem nenhum sinal inflamatório específico, assim como dores articulares, que também sem sinais inflamatórios, ou seja, sem edema articular, sem vermelhidão, né, hiperemia. Isso é interessante, faz parte do critério diagnóstico, a história de episódios de aumento de gânglios cervicais e axilares, que remitem espontaneamente, assim como episódios de dor de garganta, né? Muitos desses pacientes chegam para a gente no consultório falando que tem infecção de repetição, porque ele tem episódio de dor de garganta, ele tem episódio de adenomegalia cervical e axilar, e aquilo dá a impressão de ser um quadro infeccioso. Então, eles se acham imunodeprimidos, né, em função desses achados. E cefaleia, dor de cabeça. Então, a presença de 4 desses achados, pelo menos 4, mais a fadiga por mais de 6 meses, sem uma causa específica, dão um diagnóstico de síndrome de fadiga crônica. E qual a causa? Não se sabe ainda exatamente a fisiopatologia, não se conhece totalmente a fisiopatologia da síndrome de fadiga crônica. Algumas hipóteses existem, o que parece é que todas elas estão de alguma maneira relacionadas e envolvidas. Então, a mitocôndria é uma organela da célula que é responsável principalmente, não só, mas principalmente pela produção de energia, redução dos níveis de cortisol, que é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal, o estresse oxidativo, um desequilíbrio entre os oxidantes e os antioxidantes, a diminuição de receptores estrogênicos. Alguns trabalhos mostram que os pacientes, tanto homens como mulheres, que têm síndrome de fadiga crônica, eles têm uma diminuição da quantidade de receptor, de um tipo específico de receptor para o hormônio estrogênio, o receptor beta. A presença de metais tóxicos, poluentes, toxinas, a gente chama de xenobióticos. Então, tudo isso parece estar relacionado. Mas hoje, uma das principais teorias relacionadas ao surgimento da fadiga crônica é a chamada persistência viral associada a uma alteração genética que leve a uma disfunção imunológica. Ou seja, são indivíduos predispostos que têm uma alteração genética no seu sistema imune que faz com que, ao ele entrar em contato com um vírus específico, ele responde inicialmente àquela infecção viral, mas o vírus permanece no organismo do indivíduo e permanece ativo, sem que ele tenha aquela doença específica, né? Hoje essa é uma das principais teorias relacionadas ao surgimento da fadiga crônica. E diversos vírus já foram identificados nessa relação. Então, o vírus do herpes simples, o vírus da Epstein-Barr, o citomegalovírus. E nós tivemos aqui no Brasil, não só no Brasil, a literatura é mundial, recentemente, antes da Covid, a evidência da chikungunya. Aqui é um trabalho na Colômbia, pacientes 2 anos após o quadro infeccioso agudo permaneciam com o que se chama de síndrome pós-chikungunya, que na verdade é uma síndrome de fadiga crônica relacionada a essa infecção. Esse trabalho na França mostrou ainda comprometimento 6 anos após o quadro infeccioso agudo. E nós tivemos agora, obviamente, após a pandemia de Covid, também logo no começo da pandemia já se começou a observar que os pacientes que saíam da fase aguda, eles tinham um quadro arrastado, prolongado, que ainda não se tinha identificado, tudo era muito novo, né? Mas os relatos começaram, né? Então, aqui 3 meses após a infecção, inicialmente
havia a ideia de que só os pacientes que tinham um quadro inicial mais grave ou os pacientes com comorbidades, pacientes com outras doenças, imunossuprimidos, pacientes mais idosos, eram acometidos desse quadro pós-Covid. Mas depois começou a se observar que não, que mesmo pacientes que não tinham quadros graves na fase inicial, ou pacientes que não tinham comorbidades, também apresentavam risco de desenvolver esse quadro crônico pós-infeccioso. E mesmo crianças. E mais importante, mesmo crianças que tiveram infecções assintomáticas, elas também apresentam risco de desenvolver a fadiga crônica pós-Covid. Então é muito importante que, se você teve Covid ou outro quadro viral e apresenta mais de 6 meses desse quadro de fadiga, que a gente já entendeu o que que você procure atenção médica. Nessa atenção médica deve ser procurada uma causa para essa fadiga crônica, e uma vez não identificada nenhuma causa, ou seja, dado o diagnóstico de fadiga idiopática, procurar pelos critérios diagnósticos para síndrome de fadiga crônica. Presença de 4, como a gente viu, 4 ou mais desses fatores: indisposição pós-esforço, comprometimento da memória e ou concentração, sono não revigorante, mialgias, poliartralgias, história de adenomegalia cervical axilar, dor de garganta e cefaleia. E aí, a partir daí, procurar um tratamento específico. A gente vai conversar nisso em outra oportunidade, quais os tratamentos disponíveis que a gente tem para essa doença. Se você gostou dessa aula, dê um like lá no canal, procure também nas redes sociais, temos outras aulas, outros assuntos, dê dicas também, pode enviar para o meu e-mail se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema. Um grande abraço.